Olá, eu sou o reverendo Cleito Oliveira, do canal Teu Pitaco, e como sempre eu vim dar um pitaco. Hoje eu vou começar esse vídeo, que é bem curtinho, é só para tirar uma curiosidade de alguém que me perguntou entre os vídeos, e a pergunta é o seguinte: por que eu falo que sou reverendo, né? Eu lembro uma vez que uma figura católica muito importante, né, foi falar alguma coisa, alguém falou alguma coisa de pastor. Aí ele pegou e disse que o único pastor que ele conhece era o pastor alemão. Pois bem, gente, primeiramente, por que reverendo? A palavra reverendo ela é um pronome de tratamento, né? Então, assim como você conhece Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Senhor, Senhora, Senhorita, reverendo também ele é um título honorífico. Ele é honorífico por quê? Porque ele traz consigo o conceito de honra. Geralmente, no começo, esse título, reverendo, era dado a um doutor em alguma área específica, principalmente da questão da teologia. Eu acho que em alguns dicionários você consegue encontrar, por exemplo, reverendo como sendo alguém, sendo alguém que tem um título na área de teologia, né? Ou é um título de um pastor de uma igreja reformada. Então, por que nós não chamamos de pastor? Bom, alguns se chamam, não há nenhum problema em relação a isso. A única coisa, por exemplo, a minha opinião também e de muitas outras pessoas é que pastor dá uma ideia muito geral, porque pastor não é um ofício, ele é um dom. Quando você vê o apóstolo Paulo falando a respeito do pastor, você vai observar que ele associa o pastor a outros dons ministeriais. Porque o único pastor que realmente é reconhecido biblicamente é o próprio Jesus, que ele fala: eu sou o bom pastor. É ele que deu a vida pelas ovelhas e é ele, de uma forma mais geral, é que pastoreia. Quando Pedro foi encontrado e desafiado novamente, depois da ressurreição de Cristo, toda vez que ele perguntava: Pedro, tu me amas? Aí ele falava sim, aí o Senhor dizia para ele: então pastoreia o meu rebanho. Quando ele fala isso para Pedro, ele deixa uma coisa bem clara aí no texto, que ele é o pastor e que de forma temporária nós somos agregados ao trabalho dele de pastoreio, mas nós não somos o pastor. O pastor é Cristo, ele é o sumo pastor, ele detém a autoridade, ele detém tudo, nós somos agregados, nós pastoreamos para ele, mas o título de pastor é dele. Por isso que os ofícios de uma igreja, se você observar nas escrituras, só existe dois ofícios: o ofício de presbitério e o ofício de diaconato. Então são os únicos dois ofícios biblicamente falando. Às vezes você vai falar de episcopo aí, mas na verdade nada mais é do que o presbítero que cuida de várias igrejas aí. E as igrejas, elas eram individuais, cada um tinha a sua liderança, cada um tinha o seu conjunto de presbitério. Por isso que algumas igrejas reformadas são chamadas de igrejas presbiterianas, não necessariamente porque ela pertence à IPB, à denominação, mas é porque o colegiado e as decisões são através do presbitério. E o presbitério nada mais o presbítero é o ancião. Então, por exemplo, na minha igreja, que é uma igreja reformada, e ela tem os documentos confessionais reformados, nós temos dois tipos de presbitério, né? O presbítero regente e o presbítero docente. Quem que é o presbítero docente? É aquele que a maioria chama de pastor, que é assim o reverendo, porque ele é a mente teológica. E a mente eclesiológica é o presbitério, porque esse presbitério regente, ele é eleito pela igreja e é ele que decide as questões da igreja. O pastor, o reverendo, ele não decide, ele é um voto, mas quem decide é o presbitério. Então essa é a razão pelo qual nós, às vezes, somos chamados de pastor. Tudo bem, isso não há nenhum problema. Mas, essencialmente, muitos dos pastores de uma igreja reformada são chamados de reverendo. É pelo título honorífico, dado ao doutor que tem um curso superior, ou doutorado propriamente dito, na área em que ele aplica. No caso, todos os reformados, eles têm uma formação, todos os reformados, todos os pastores reformados, presbitério reformado,
ele tem a sua mente teológica com uma formação de nível superior. Então, por isso é o título reverendo. Assim como nós somos chamados santos, nós não somos santos por nós mesmos, nós somos chamados de santos porque tem um Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos faz ser santos. Assim também é a mesma coisa do pastor. Eu não sou pastor, pastor é o próprio Jesus, mas eu estou no ofício de cuidar das ovelhas até a volta do Senhor. Então tá aí uma dúvida tirada. Então é só um título honorífico que não quer dizer nada. Na verdade nós somos presbiterianos, né? Nós somos do presbitério. Eu sou só um presbítero. E esse é o título dado ao presbítero de uma igreja reformada. Eu acho que deu para responder aí o irmão. Um forte abraço, dá um like aí, se inscreva no canal, compartilhe para que o canal alcance mais relevância. Um abraço e até a próxima.